Boa noite. Você confere agora as notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. 2 agentes da Polícia Federal e 2 advogados foram presos hoje em Belo Horizonte por suspeita de vazar informações de investigações da PF. Parte dos documentos foi encontrada na casa da irmã do deputado Aécio Neves, Andréia Neves. Está presa a quadrilha que roubou o cofre de agência dos Correios e enterrou para despistar a polícia. Subiu para 32 o número de casos suspeitos de febre maculosa na Grande BH. Famílias com filhos deficientes enfrentam problemas com o transporte escolar oferecido pela Prefeitura da capital. Minério ajudou a preservar o último corpo encontrado em meio à lama de Brumadinho, que estava praticamente inteiro. O governador Romeu Zema visitou hoje o Barão de Cocais pela primeira vez depois da evacuação. Plano diretor de Belo Horizonte chega ao plenário da Câmara para ser votado em segundo turno após 4 anos de tramitação. E esse é um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. Não se esqueça que estamos transmitindo o nosso jornal também ao vivo pelo Facebook na página da TV Band Minas. Dois advogados e 2 agentes da Polícia Federal foram presos hoje de manhã em uma operação que investiga crimes de corrupção, obstrução de justiça e violação de sigilo. Segundo as investigações, os servidores vazaram informações de operações da PF para favorecer advogados investigados. 2 advogados e 2 agentes da Polícia Federal foram presos e levados para a sede da PF na capital mineira. Eles são suspeitos de retirar e deixar vazar documentos sigilosos da Polícia Federal. Durante a operação, também foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nos escritórios dos advogados. As investigações confirmaram o vazamento de informações depois que documentos da Operação Capitu, realizada em novembro de 2018, foram encontrados na casa de Andréia Neves, irmã do deputado federal Aécio Neves. Andréia foi intimada a prestar depoimento. O advogado dela, Sânzio Nogueira, teve o celular apreendido pela PF. Os advogados Carlos Alberto Arges Júnior e Ildeu da Cunha Pereira, que também é conselheiro do Cruzeiro, teriam acesso privilegiado às informações que eram oferecidas a clientes para obter facilidades ilegais. Os 2 agentes da Polícia Federal presos são suspeitos de vazar informações. São eles Paulo de Oliveira Bessa e Márcio Antônio Camilose Marra. Esse último também conselheiro efetivo do Cruzeiro. Em nota, a Polícia Federal informou que, além de prejudicar as investigações, a atitude deles colocou em risco a segurança de outros policiais. A Operação Escobar é um desdobramento da Operação Capitu, que prendeu 16 pessoas suspeitas de participação em um suposto esquema de corrupção no Ministério da Agricultura durante o governo da presidente Dilma Rousseff do PT. Em novembro de 2018, o empresário Joesley Batista, um dos donos da JBS, e Ricardo Saldi, ex-executivo da empresa, foram presos em São Paulo. Joesley foi acusado de comandar um esquema de pagamento de propina a políticos e servidores do Ministério da Agricultura em troca de favorecimento à sua empresa. Durante a Operação Capitu, também foi preso o vice-governador de Minas Gerais, Antônio Andrade, do MDB, que esteve à frente da pasta em 2013 e 2014. Nós entramos em contato com todos os citados nessa investigação, mas não tivemos retorno. Somente o Cruzeiro nos respondeu que não irá se manifestar. O corpo de uma mulher foi encontrado hoje numa linha férrea no bairro Santa Margarida, região do Barreiro, aqui na capital. Segundo a PM, a mulher de aproximadamente 20 anos tinha sinais de violência e estava com as roupas queimadas. A suspeita é de feminicídio, mas o autor ainda não foi identificado. 2 crianças foram encontradas em um imóvel abandonado na noite de ontem em Betim, na Grande BH, durante um patrulhamento de rotina da PM. Os policiais suspeitaram de que o local poderia estar sendo utilizado como ponto de venda de drogas. Em um dos quartos estava uma das crianças de 8 anos enrolada em um edredom sobre uma tábua de madeira. Em outro cômodo havia outra criança de 13 anos deitada em um colchão fino sobre o chão. E ela disse que o pai havia saído de casa de manhã e que não tinha voltado. Disse ainda que aquela era uma situação comum. O local estava sujo, sem energia elétrica, comida ou água. O Conselho Tutelar foi acionado e as crianças encaminhadas para um abrigo. A Polícia Civil investiga o caso e faz buscas pelo pai das crianças. Subiu para 32 o número de casos suspeitos de febre maculosa em Contagem, na Grande Belo Horizonte. 2 mortes pela doença já foram confirmadas lá na cidade.
Para conter o surto, a Prefeitura do município deu início a uma série de ações para combater o carrapato estrela, que é o transmissor da doença. Nos terrenos, a retirada do mato. Nas casas, inseticida. Medidas de emergência para combater o carrapato estrela, transmissor da febre maculosa. Os moradores de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão assustados com o avanço da doença. Em menos de uma semana, seu Antônio perdeu 2 irmãos, 2 sobrinhos e está com o filho internado. Não tem nem palavras, né? A gente nem sabe o que falar. Eu não esperava dizer essa tragédia. Assim, por a gente ser meio leigo, a gente não esperava, não. Eu, principalmente na família da gente, ninguém espera. A cidade de Contagem já enfrenta um surto de febre maculosa. Foram confirmadas 2 mortes causadas pela doença e outras 2 estão sendo investigadas. Os sintomas são uma febre alta que vai aparecer rapidamente, acompanhada de dor de cabeça, dor muscular, pode ter algumas alterações, gastrointestinais, como enjoo, às vezes até vômito. Por volta do 3º dia, a metade das pessoas vão começar com as manchas na pele e a partir do 5º dia, mais ou menos 90% das pessoas vão ter as manchas na pele. O que mais vai chamar atenção são essas manchas que elas começam nos punhos e nos tornozelos e depois vão disseminando para o corpo inteiro. Mas que são manchas vermelhas parecidas com as manchas da dengue. Os casos fatais são todos da família do seu Antônio, que vive em uma casa vizinha ao terreno onde está o principal foco da doença. O local tem 8 hectares e é aberto. Por ali passam vários animais, como cavalos, bois, porcos e capivaras. Todos eles potenciais hospedeiros do carrapato estrela. Reginaldo é filho de uma das vítimas. Ele tem medo de também estar infectado. Está naquela angústia de alguém estar infectado, então nós estamos sob pressão. O entorno do terreno foi isolado. Um drone monitora a presença de capivaras na região. Elas estão sendo recolhidas e medicadas preventivamente contra o carrapato estrela. Essas medidas são suficientes, mediante estudos dessa realidade em outros locais. Agora nós vamos ver como essas medidas vão dar de resposta, se elas vão evitar com que haja a proliferação do carrapato. Não está fora do controle porque é uma situação localizada aqui. Nós não tivemos informação, chamados de ocorrência, nenhum pedido no restante do bairro e nem no restante da região. E Belo Horizonte, pessoal, já tem 31 casos suspeitos de febre maculosa registrados neste ano. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, em 12 anos foram 494 possíveis casos registrados e apenas 20 confirmados. 16 deles são de pessoas que contraíram a doença fora da capital. Veja agora mais notícias que são destaque em Minas nesta quarta-feira. Foi presa hoje a quadrilha que roubou uma agência dos Correios na cidade de Verdilândia, no norte de Minas, na última segunda-feira. O cofre que eles levaram continha R$2.000 e foi enterrado para despistar a polícia. Outros objetos usados no roubo também foram apreendidos. 6 homens estão presos. Caminhão tombou no meio da pista e interditou hoje a BR-365 nos 2 sentidos, na altura de Montes Claros, no norte de Minas. O motorista ficou preso nas ferragens e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde não foi informado. Cão farejador encontra 44 quilos de cocaína na carroceria de um caminhão cegonha na BR-262, em Betim, na Grande BH, na noite dessa terça-feira. O motorista confessou que pegou a droga no Triângulo Mineiro, com destino à capital. Ele foi preso. E chegou o momento da gente falar sobre política a partir de uma seleção de notícias que marcou aí os fatos nos últimos dias. Nosso comentarista Orion Teixeira já está conosco para fazer essas análises. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Começamos então, Orion, pelo novo plano diretor de Belo Horizonte, que entrou na pauta para ser analisado em segundo turno hoje. Serão necessários 28 votos dos 41 vereadores para aprovação. Esse projeto de lei vem tramitando aí há cerca de 4 anos e já ocorreram muitos embates entre a oposição e a prefeitura. Um dos pontos mais polêmicos atinge a construção civil. Hoje, em várias regiões da capital, se a pessoa tem um lote de 1.000 metros quadrados, pode construir até 3 vezes mais em quantidade de área. O novo plano diretor vai limitar o chamado potencial construtivo a 1, ou seja, em um lote de 1.000 metros quadrados só poderão ser construídos 1.000 metros quadrados, o que deverá aumentar o preço dos imóveis. Tem jeito de construir acima disso?
Tem, desde que a pessoa pague pela tal concessão da outorga onerosa à prefeitura. Orion, duas perguntas. Primeiro, eu quero saber de você, o que você acha que a prefeitura tem aí a maioria para conseguir fazer uma aprovação tranquila do plano diretor? Acho que tem, ou pelo menos tinha, porque a pressão sobre os vereadores aumentou muito nos últimos dias com a exposição de fotos e acusação de aumento, criação de impostos. E o ano que vem, como você sabe, tem eleição. Mas, na verdade, a prefeitura não está criando nem aumentando os impostos. O que o plano diretor está estabelecendo são limites para a construção na cidade e também aumentando o custo dessa construção. Aí o empresariado chiou, mas não é obrigatório, não é um imposto. Só vai pagar quem quiser comprar o direito de construir a mais do tamanho do seu terreno e do que prevê a legislação. Isso acontece em todo mundo. É isso que a gente vai comentar agora, porque ontem, pessoal, uma agência da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a ONU Habitat, publicou uma nota de apoio ao novo plano diretor aqui da capital, porque, segundo a agência, ele garante um desenvolvimento mais sustentável aqui para a nossa capital. Orion, então, como você acabou de dizer, a gente está colocando Belo Horizonte aí num circuito internacional, numa perspectiva de maior qualidade de vida para a população? Inácio, o tema é muito polêmico e mexe com vários interesses, especialmente com o poder econômico. Mas uma capital como Belo Horizonte precisa ter seu plano diretor para orientar o seu desenvolvimento urbano com um planejamento sustentável. Agora, como é que se faz isso? É com um debate democrático, envolvendo a Câmara Municipal, a Prefeitura de Belo Horizonte e a sociedade. O que não pode resolver, que vira uma guerra política, que ninguém consegue mais nesse país resolver as coisas pelo diálogo, e sim na base do grito, né? Pois é, isso atrasa a solução dos problemas, né? Gente, na semana que vem, os 12 secretários do governador Romeu Zema vão ser sabatinados pelos deputados estaduais, isso lá na Assembleia Legislativa. Orion, a gente já pode antecipar e imaginar, vai ser um encontro de cobranças e confrontos, até de brigas, como você acabou de dizer, ou não? Essa é uma prática inédita na Assembleia Legislativa que está reafirmando o seu papel fiscalizatório, né? Vai ser importante para o exercício dessa prerrogativa, mas se a relação política, o ambiente político dos deputados estaduais em relação aí ao governo do estado estiver ruim, não estiver bem afinado, isso aí provavelmente será um encontro de cobranças e também de pressões aí sobre os secretários e de confronto, como você diz. Mas vai ser importante cada um reafirmar o seu papel. A Assembleia investigar o governo, legislar também, e o governo do estado adotar medidas aí para melhorar a situação do estado e ajustar as finanças também públicas. Você acompanha e conta tudo para a gente, combinado? Com certeza. Mais assuntos. As contas de 2017 do ex-governador Fernando Pimentel, do PT, foram aprovadas com ressalvas hoje pelo Tribunal de Contas do Estado. A votação começou em dezembro do ano passado, mas foi suspensa após um pedido de vista do conselheiro Durval Ângelo, que foi líder de Pimentel na Assembleia. Em parecer do Ministério Público de Contas do Estado, haviam sido apontadas 22 irregularidades, entre elas a ausência mínima de investimentos em saúde e educação previstos na Constituição. Hoje, o relator do processo apontou o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e um rombo de 16,490 milhões de reais, de 16 bilhões e 490 milhões de reais nas contas do Estado, isso no ano de 2017. Orion, como Pimentel não está mais no governo, que tipo de consequência que essa aprovação com ressalvas pode trazer para o governo? Foi mais uma etapa, Inácio, porque a manifestação do Tribunal de Contas é técnica. Como você viu, foi um placar apertado de 4-3, que considerou ao final que o governo Pimentel não cumpriu os investimentos, os gastos com saúde e educação em função da realidade econômica e da crise financeira. Agora, a próxima etapa é a avaliação política da Assembleia Legislativa a quem cabe a aprovação ou reprovação dessas contas. Vamos ver se na hora de votar os deputados terão a mesma compreensão, visão e boa vontade que tiveram os conselheiros do Tribunal de Contas. Ou seja, é um assunto que não se encerra nessa aprovação de hoje, depende ainda da Assembleia para a gente acompanhar. Tá certo, obrigada e até semana que vem. Com prazer, boa noite. Bom, e veja a seguir. Famílias enfrentam problemas com o transporte escolar para crianças deficientes aqui na capital. Dentro de instantes, o Cruzeiro vai para o mata-mata com o Fluminense para decidir qual dos dois vai aí para as quartas de final da Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou em 1-1, por isso qualquer empate hoje leva a partida para a disputa de pênaltis. Nosso repórter e comentarista André Salles já está aqui para falar com a gente como que o Cruzeiro entra em campo. Boa noite, André. Boa noite, Inácia. Boa noite para todo mundo. Saiu agora a escalação, praticamente a mesma que empatou contra o São Paulo fora de casa, né? Uma mudança é a saída do Egídio e
e a entrada do Dodô, né, por uma questão aí física mesmo, mas manteve a mesma coisa. O Cruzeiro vai aí tentando reforçar essa melhora que teve em campo contra um Fluminense muito desfalcado. Sem o Johnny Gonzalez, que vem sendo o destaque da equipe, e sem um dos zagueiros, acho que o Cruzeiro é bem favorito. Tá certo, e tem novidade lá no Atlético, porque o clube anunciou hoje a contratação de um novo reforço. Quem é ele, André? Pois é, Lucas Hernandes, lateral esquerdo, vem do Peñarol, é um uruguaio, fez uma boa Libertadores, estava até no grupo do Flamengo, e é um sonho antigo do Atlético, né? Porque o Atlético queria outro lateral para ser uma sombra do Fábio Santos, que é o titular absoluto. Então é um jogador jovem, vem credenciado, acho que vai ser uma briga boa e o Atlético ganha em termos de elenco. Quando que ele pode começar a jogar? Tem um tempo aí, né, para esperar? Ele não vai poder ser inscrito na Copa Sul-Americana porque já defendeu o Peñarol, mas para a questão de Campeonato Brasileiro e outras competições, acredito que dentro de pouco tempo já pode jogar. Copa do Brasil dá tempo ainda, não? Ah, sim. Pode Se o ser que dê Atlético também. avançar, sim. Tá certo. Obrigada, André. Valeu. Bom, gente, e amanhã à noite vai ser a vez do Atlético fazer a partida de volta contra o Santos, lá em São Paulo, para tentar seguir aí na Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou em 0-0. Pais de crianças deficientes denunciam que têm enfrentado problemas com o transporte escolar municipal. Alguns estudantes estão sem ir às aulas porque a Prefeitura da capital não estaria oferecendo esse serviço. Ana Lúcia é mãe de Tiago, de 12 anos, que é cadeirante e tem hidrocefalia. O menino cursa atualmente o 6º ano, mas desde a segunda-feira não vai à escola porque não tem mais o transporte, que é um direito concedido por lei. A gente fica preocupado, né? Porque o nosso filho precisa da escola, ele necessita desse transporte, porque é o único transporte que tem para estar levando nossas crianças. O plano B seria pegar um ônibus, já que a gratuidade do transporte público de BH consiste na utilização do serviço sem a necessidade do pagamento. Mas, de acordo com a mãe de Tiago, se essa for a única alternativa, vai pesar no orçamento familiar, já que a gratuidade só é válida na presença do beneficiário. Ela terá então que pagar para voltar para casa e para buscar o filho na escola. Pesa, porque o salário do benefício dele é praticamente as fraldas que a gente compra. Procuramos a Prefeitura de Belo Horizonte para tentar entender por que as crianças como o Tiago estão sem o transporte escolar. Nós estamos fazendo uma transformação do nosso transporte escolar. Ao fazer essa mudança, houve uma licitação. E as empresas que nos atendiam, tanto no transporte acessível quanto no regular, as excursões, elas não venceram essa licitação. Então, o contrato com elas foi encerrado e nós buscamos aí até a empresa licitante vencedora estar pronta, apta, dentro de uns 30 dias, para nos atender plenamente em todas as demandas da cidade. Nós buscamos alternativas emergenciais para esse atendimento. Ana Lúcia reclama também da falta de aviso prévio e de comunicação entre os envolvidos. Eles avisaram para a gente no sábado que na segunda-feira não teria o transporte. Segundo a PBH, o problema será solucionado. Hoje a gente já está testando cooperação total, então nós temos 526 crianças transportadas com mobilidade reduzida ou cadeirantes. Registramos, até o momento, 15 famílias que não ficaram plenamente atendidas. Todos eles as famílias já contactadas, já remodelado para amanhã a gente funcionar sem mais nenhuma ocorrência e esse é o nosso desejo. Olha, esta reportagem que você acabou de ver foi gravada de manhã. Na parte da tarde, a prefeitura mandou o táxi buscar o Tiago em casa e depois da escola levá-lo de volta. Porém, como o nosso repórter comentou, a família precisa arcar com o trajeto da mãe na ida e na volta, já que a criança não pode ir sozinha no táxi e esse é um custo que as famílias em geral não conseguem assumir. Estamos de olho nessa situação para ver como a prefeitura vai resolver. E veja a seguir, governador de Minas, Romeu Zema, visita Barão de Cocais e anuncia 2 medidas emergenciais. Hoje é o Dia do Meio Ambiente e temos uma notícia que traz um certo alento para nós mineiros que vimos mais um rio ser tragicamente afetado pela mineração depois do Rio Doce ter todo o trajeto comprometido com rejeitos até o mar. A mineradora Vale divulgou hoje que análises feitas pela própria empresa e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM, mostram que o rio Paraopeba, que foi contaminado pela lama de rejeitos da barragem da mina do Córrego do Feijão em Brumadinho, pode ser recuperado e que os rejeitos não atingirão o Rio São Francisco. Segundo a Vale,
Vale, já é possível verificar que a água em alguns pontos do rio Paropeba começa a voltar à condição original e que a pluma de sedimentos permaneceu no reservatório da usina de Retiro Baixo, na cidade de Pompéu, a 300 quilômetros de distância da barragem. Já foi identificado pelo Instituto Médico Legal o corpo que foi encontrado em meio à lama de rejeitos da mina de Córrego do Feijão em Brumadinho, da Vale. Mais de 4 meses após a tragédia que matou pelo menos 246 pessoas, o corpo da vítima, encontrado na segunda-feira, ainda estava em bom estado de conservação, próximo ao terminal de carga ferroviário 3. Segundo este médico legista, o corpo chegou ao IML da Gameleira às 7 horas da noite de ontem e não estava completo. Após 3 procedimentos, a vítima foi identificada às 11 horas da noite. Faltava ali uma parte do membro inferior direito e havia uma tatuagem que chamou atenção no ombro. Essa tatuagem, todavia, não serviu para a identificação, tendo em vista que nós não conseguimos obter imagens prévias para poder fazer a comparação. Também não foi possível a coleta de impressão digital, passou-se então à odontologia legal, que é a comparação da arcada dentária do cadáver com o material radiográfico odontológico obtido previamente pelo Instituto Médico Legal. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil acreditam que o corpo ter permanecido conservado após pouco mais de 4 meses da tragédia se deu provavelmente pela umidade e pelo tipo de material em que ele estava cercado. Aqueles corpos que estão sendo localizados em locais onde a quantidade de rejeito, existe o minério de ferro mais concentrado, eles têm promovido uma conservação mais adequada dos corpos. Esse corpo, por exemplo, que ele foi encontrado numa localidade onde antes existia uma pilha de minério já beneficiada justamente para embarque nas locomotivas. O nome da vítima não foi divulgado, apenas que se tratava de um trabalhador terceirizado pela Vale da empresa Reframax. A família já foi comunicada. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 das 24 pessoas que ainda estão desaparecidas podem estar na mesma região onde foi encontrado este último corpo. Pelo nível de detalhamento, hoje nós já temos um perfil de cada uma dessas 24 pessoas que permanecem desaparecidas, contando com elementos desde quais eram os locais que elas costumavam frequentar, qual que era a rotina dela durante aquela localidade ali da Vale, qual que eram as roupas que elas estavam usando, se existiam sinais pessoais, se elas estavam usando anéis, tudo isso para agilizar o processo de localização dessas pessoas. Segundo o Instituto Médico Legal, há 162 segmentos corpóreos em análise. As buscas em Brumadinho continuam e, de acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros, sem previsão para terminar. Com a vítima localizada e identificada ontem, o índice de localização passa dos 90%. Para que as pessoas elas tenham uma ideia, quando a gente teve a tragédia do World Trade Center, que era um volume de escombros que correspondia a 10% do volume de rejeito que a gente está trabalhando, e numa área que equivale a 1/4 da área que a gente está trabalhando, eles conseguiram atingir somente 60% de localização dessas pessoas. O nosso próximo destaque é sobre os moradores de Nova Lima, cidade da Grande BH, que foram evacuados após a elevação do risco de rompimento da barragem Vargem Grande, também da Vale, que passou aí para o nível 2 de alerta. Eles, gente, poderão retornar para casa. Essa decisão vai ser tomada ainda em uma reunião que será realizada ainda sem data entre a Defesa Civil e a comunidade. 51 moradores deixaram o local em fevereiro porque a casa deles fica na zona de autossalvamento. A barragem ficou mais segura após o rebaixamento do nível da água e também da limpeza dos canais de drenagem de toda a estrutura. A BR-356, que ainda opera com sistema de pare e siga em trecho próximo, terá o fluxo também totalmente liberado. E o governador de Minas, Romeu Zema, visitou hoje Barão de Cocais para acompanhar a situação envolvendo ali a queda do talude da mina Gongo Soco. Romeu Zema realizou o sobrevoo durante a tarde. Foram 15 minutos sobre o complexo da mina Gongo Soco. Na sequência, o governador foi até um ponto de apoio da Defesa Civil, onde foi recepcionado pelo prefeito de Barão de Cocais, Décio Geraldo dos Santos. Uma reunião com a presença de secretários municipais foi realizada na sala de monitoramento da Defesa Civil. O tenente-coronel Flávio Godinho apresentou ao governador as ações preventivas realizadas na cidade. Romeu Zema está satisfeito com o plano montado. A Defesa Civil mostrou-se totalmente capaz de fazer isso, junto com a assistência social da Prefeitura. Estamos tendo também todo o apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros.
Então, para mim é gratificante saber que o Estado, a Prefeitura, adotaram medidas preventivas que vão evitar que essa situação possa ocasionar vítimas. O governador Romeu Zema anunciou 2 medidas como prioridades: a liberação de uma verba destinada à saúde e a criação de um gabinete de crise. Romeu Zema reforçou que os problemas com barragens a montante, como a de Brumadinho e esta de Barão de Cocais, não acontecerão nos próximos anos. Eu tenho certeza que em cerca de 3, 4 anos nós vamos eliminar definitivamente esses riscos, porque essas barragens vão ser descomissionadas, vão ser descaracterizadas e nós vamos eliminar definitivamente esse risco. Eu gostaria muito de anunciar isso no meu governo ainda, mas é um trabalho que vai levar anos. O prefeito de Barão de Cocais ficou satisfeito com a visita do governador, mas lembrou que as famílias deslocadas de suas casas ainda não recebem o apoio ideal. Hoje eles têm um vale alimentação que é R$400, que a meu ver, é uma miséria com relação ao tipo de vida que eles tinham, tá? As pessoas que moravam em comunidade rural, que tinha lá sua horta, entendeu? Então essa ajuda não está contemplando o que eles realmente merecem, entendeu? Então eu acho que eles ainda não estão sendo atendidos da forma que eles merecem. O talude continua se movimentando, mas agora com uma possibilidade de não ceder. Mesmo assim, as medidas emergenciais criadas pela Defesa Civil estão mantidas. Vamos continuar no município enquanto perdurar essa situação, e a população de Barão pode ter a certeza de que todas as orientações, todo o esforço que foi empreendido tem como foco uma ação do Estado voltada para a preservação da vida e, acima de tudo, para que a gente possa responder bem uma situação como essa. Encerramos com esta reportagem as notícias de hoje. Para você rever o nosso jornal ou compartilhar, acesse YouTube ou Facebook no perfil TV Band Minas. Ficamos por aqui. Obrigado pela sua atenção. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.